sucessor. Onde nós estamos? Nós estamos aqui. Almoçado. Como que diminui aqui? Mais. Eu queria minimizar, mas... Mas tá transmitindo. Agora foi. Rapaz! E aí, caralho? Beleza? Começou a gravar, criatura. Vamos lá. Vamos lá, então. Bom dia a todos. Tá dando para ver aí, querido amigo? Larissa, olha aí, vê se tá dando para ver. Gabriel, Thiago, sim. Falei certo? Tá o quê? Bom dia a todos. Meu nome é Thiago, sou presidente E agora? aqui da NEV. E hoje... É para descer ou para subir? Tá ótimo, eu vou ficar andando. Tá bom. E hoje eu vou fazer uma apresentação sobre anticoagulação do citrato na diálise intermitente. Quem foi meu orientador foi o Dr. Roberto e o Dr. Rafael, lá do Santa Rita. Tá? Vamos lá. Então, a aula em si, o que tem que ser discutido vai ser relativamente curto. Então, vou tentar trazer uma introdução breve para a gente entender o porquê da anticoagulação do citrato. Então, inicialmente, por que a gente deve anticoagular, usar anticoagulação durante a hemodiálise? Essa diálise é uma terapia extracorpórea, então, por ser uma terapia extracorpórea, há circulação extracorpórea e, consequentemente, maior chance de ser do efeito trombogênico. O próprio processo em si, ele garante um fluxo turbilionário, principalmente a nível de capilar. Isso vai facilitar a ativação, vai gerar uma ativação plaquetária, vai facilitar a ativação e a lesão fibrinogênea e a ativação da cascata de coagulação. Além de tudo, o próprio circuito, além do capilar, que é uma das regiões mais trombogênicas, tem o próprio circuito, em especial o catabolho, que é onde tem maior estase sanguínea, a gente sabe da tríade lá, que favorece a coagulação. Então, todo o circuito em si, todo o processo, ele é bem trombogênico. Então, para evitar da coagulação, a gente deve lançar mão de algum modo de terapia anticoagulante. Aqui é uma figura só para ilustrar a ação da membrana, que ela gera uma ativação por si só da cascata de coagulação, principalmente no nível de fator 12, tornando ativado, tem ativação de fatores que complementam, ativação plaquetária, ativação, liberação por ativação das próprias hemácias, enfim, tudo gera um ambiente favorável à trombogênese. Então, quais são as implicações disso? Ao evitar a coagulação do sistema, o circuito de hemodiálise, a gente tem um menor custo, porque a gente consegue reutilizar quando necessário. Quando você tem um circuito patente, você tem todas as fibras permeáveis, isso melhora o VIX, então favorece, torna a terapia mais efetiva. E, evitando a coagulação, a gente tem a menor perda sanguínea. Hoje os circuitos são menores, mas ainda assim, quando tem coagulação no sistema, a gente acaba tendo uma perda de 150 a 250 ml, que é o volume do circuito. E aí, vale ressaltar que os pacientes em insuficiência renal aguda, eles têm uma maior incidência de complicações hemorrágicas, em especial os pacientes em terapia renal substitutiva, no cenário de UTI, essas complicações giram em torno de 5 a 30%, dependendo da literatura do trabalho. Então, quais são as estratégias que a gente usa para evitar essa coagulação? Então, quais são as estratégias de anticoagulação? Né? A gente tem a heparina não fracionada, apesar de não ser nossa realidade aqui, mas alguns centros lançam mão da heparina de baixo peso molecular. No cenário de paciente com contraindicação ao uso de heparina, a grande maioria dos locais, pelo menos aqui, fazem uso da lavagem de circuito com solução salina, soro fisiológica 0,9%. E existe uma terapia não tão nova assim, mas que não é a realidade da grande maioria dos serviços, que é a anticoagulação regional com citrato. E é aqui que, de fato, vai girar a aula hoje.
Então, qual seria essa melhor estratégia de anticoagulação? Então, como só dando alguns insights, a heparina não fracionada, ela está relacionada ao maior risco de sangramento, complicação de sangramento no paciente em terapia renal substitutiva, e a coagulação do circuito de em torno de 17% a 26% quando o uso da dose padrão de heparina. A solução salina, ela tem menor risco de sangramento, já que ela não tem efeito anticoagulante, é mais um efeito físico, de arraste, de diminuição dos fatores de coagulação, mas tem, por conta disso, por ela não ter um efeito propriamente dito anticoagulante, ela é que tem a maior complicação de coagulação do circuito. Vai de 26% a 46%, vai depender até 50% do trabalho. E o citrato, que é um sistema de anticoagulação regional, a taxa de coagulação do circuito é a mais baixa dentre as modalidades que a gente tem, só que tem a grande desvantagem de ser maior custo. Isso, a nível de SUS, é um impeditivo importante. A heparina não fracionada, dando uma revisada bem breve. Ela catalisa a distrobina 3, que, por sua vez, inibe a trombina e, em última análise, o fator 10. Consequentemente, inibe a cascata de coagulação, principalmente as vias finais. Ela tem uma metabolização hepática. Então, ela não sofreria influência com crise de creatina no paciente. Então, em teoria, seria uma medicação segura para os pacientes em disfunção renal. Foi o primeiro composto a ser utilizado como anticoagulante. Por ser o primeiro composto, ele é aquele que se tem maior experiência e é mais utilizado também pelo seu custo. A forma que pode ser usado pode ser tanto em bolus quanto em infusão contínua, isso varia de acordo com o serviço. E ela, se tudo der errado, ela ainda tem um antídoto que é a protamina. Chega a fazer 1 ml para cada 1000 unidades, que corresponde a 10 miligramas, que corresponde, que seria para neutralizar 1000 unidades de heparina. O citrato, ele é um sal derivado do ácido cítrico. Normalmente o citrato usado como quelante, a gente precisa de 2 moléculas de citrato para quelar 3 moléculas de cálcio. É uma molécula de metabolização hepática, a maior parte tem metabolização hepática, mas parte dela também metabolizado pela musculatura esquelética e o córtex renal. E a nível de córtex renal, principalmente, esse citrato é metabolizado em bicarbonato. Seria aquele mecanismo de regeneração de bicarbonato. As soluções mais utilizadas são de 4% a 5%, e ele age como um quelante do cálcio. Como falei, 2 moléculas de citrato consegue quelar 3 moléculas de cálcio. Aqui uma figurinha exemplificando a importância onde o citrato agiria. Na verdade, o citrato, como eu falei, ele age quelando o cálcio, e o cálcio é um cofator, basicamente, de todas as etapas da coagulação. Então, ele age tanto na via intrínseca quanto extrínseca, quanto na via final. Então, o citrato, por meio da quelando o cálcio, ele consegue inibir praticamente toda a cascata de coagulação. Então, seria uma terapia anticoagulante bem efetiva. O citrato, inicialmente, foi usado para féreses sanguíneas, então já existe uma experiência grande com citrato, quando eles preparavam os compostos sanguíneos principalmente para doação, enfim, precisavam separar os componentes sanguíneos para a formação de bolsas para doação. Então, já é um composto amplamente utilizado desde a década de 60. As primeiras tentativas de utilização do citrato como anticoagulante na terapia renal substitutiva vieram na década de 70 e 80, falharam, mas lá na década de 90, o grupo Meta conseguiu fazer o primeiro protocolo que foi bem sucedido. E aí eles fizeram um protocolo em que havia uma infusão de citrato na via arterial. E a via arterial, para quem não é familiarizado, na hemodiálise é a via que puxa o sangue do paciente. Então, logo no começo da circulação extracorpórea, já tem infusão de citrato e, consequentemente, o efeito anticoagulante dele. E, no final, como o citrato é um quelante de cálcio, ele vai quelar esse cálcio, o paciente receberia o sangue com hipocalcemia. Então, nesse protocolo, isso necessário a infusão de cálcio no final da via na circulação extracorpórea, que seria a via venosa. Aqui é um esboço do primeiro protocolo. Então, a gente tem a infusão de citrato bem no começo da linha arterial. E aí, o que chama a atenção desse protocolo, e que foi modificado e adaptado ao longo do tempo, é a bolsa de dialisado. Você vê que os componentes dela são bem diferentes do utilizado atualmente,
e que, na verdade, eram bem diferentes dos utilizados na época. E isso tornava a terapia bastante ineficaz, já que era um dialisato muito específico e pouco difundido. Então, isso limitava o uso desse protocolo de citrato, já que o dialisato aqui era bem, vamos dizer assim, individualizado. O uso de citrato já é preconizado pelo CADIC desde 2012, a estratégia de população de escolha para terapias contínuas, tanto pela sua segurança quanto a patência do fio, então tem uma grande efetividade em manutenção da patência. O benefício desse efeito tampão, que é o efeito de regeneração do bicarbonato. O paciente normalmente fez uma renal aguda, vem de brinde de acidose, então tem um efeito benéfico aí, além do que, eu acabei não colocando aqui, mas existe um efeito teórico e talvez a nível mais experimental de um efeito anti-inflamatório. Reduz a ativação leucocitária e reduz a ativação endotelial dos efeitos pró-inflamatórios no contexto de lesão renal aguda, normalmente associada a alguma infecção, enfim. Aqui a formulazinha de como o citrato se junta ao ácido carbônico e vai acabar gerando ácido cítrico e regenerando o carbonato, que é o tampão do nosso organismo, o principal tampão ácido básico do nosso organismo. O citrato, como qualquer terapia, ela não é ela não é ausente de complicações. Então, entre as complicações e as limitações, a gente tem que, para lançar a mão da utilização de citrato, precisa de soluções especiais, que não são amplamente difundidas. Existe como o próprio efeito do citrato é aquela cálcio. Então, existe o risco de hipocalcemia, mas hoje isso é bem reduzido com as modalidades com que é feita essa anticoagulação. Existe o risco de hipernatremia, já que o citrato é o citrato de sódio, então você tem uma oferta de sódio. Existe o risco de alcalose metabólica, que é raríssimo, mas já que o citrato vai regenerar bicarbonato, se alguém ali acabar perdendo a mão, pode levar a alcalose metabólica. E existe o risco de magnesemia também, passa muitas vezes despercebido. Então, dentre as principais complicações, a principal que a gente tem, na verdade, a mais grave, mas que não é comum, é o acúmulo de citrato, que vai levar à intoxicação, e depois eu vou tentar diferenciar aqui o que é esse acúmulo. Vou falar um evento muito raro, mas potencialmente muito grave. Então, o que é esse acúmulo de citrato e consequente intoxicação? É quando existe um metabolismo inadequado desse citrato. Como eu falei, o citrato é predominantemente metabolizado no fígado, então, no contexto de disfunção hepática, a gente espera que o fígado não esteja funcionando adequadamente, então, o citrato também não vai ser adequadamente metabolizado. Então, existe um maior risco disso nos pacientes de insuficiência hepática, e isso era uma contraindicação durante muito tempo, mas hoje os grandes centros, principalmente as UTIs hepáticas, já não se importam mais com isso. E o que tem que ficar de olho no paciente, nos médicos, no nefrologista e no intensivista, então ali com o paciente na mão, tem que ficar de olho no lactato, que a hiperlactatemia é um preditor de que esse paciente tem maior risco de levar ao acúmulo e intoxicar com citrato. E como que eu vou saber se esse paciente está intoxicado ou não? Ele vai ter uma acidose metabólica, talvez já esperada pelo contexto de lesão renal aguda, mas essa acidose, de repente, vai descompensar, vai vir com uma acidose metabólica de ANGVT aumentada, não explicada, principalmente no contexto de terapia renal substitutiva contínua, que você tende a ter isso mais na mão. Então, quando começa a ter uma acidose inexplicada, você começa a ter uma desproporção entre o cálcio total, que é o cálcio total, e o cálcio único, que o cálcio único, que é aquele que é claro pelo citrato, quando existe uma desproporção e a relação maior que 2,25, quando superior a isso, fala a favor dessa intoxicação por citrato. Falei a relação cálcio total com cálcio ionizado maior que 2,25. Já nesse contexto de acidose metabólica inexplicada, sugere esse diagnóstico. Existe também a questão da sobrecarga do citrato. E aí o paciente vai se manifestar com uma alcalose metabólica e hipocalcemia ionizada. Por quê? Nesse caso, o paciente está recebendo muito citrato, mas o fígado dele funciona. Então, esse citrato vai ser basicamente todo metabolizado e vai ser convertido em carbonato, então ele vai acabar evoluindo com alcalose metabólica, mas como tem muito citrato, eu vou ter hipocalcemia. Já o citrato insuficiente,
vou ter o quê? Vou ter pouco citrato fundível, então vou gerar pouco bicarbonato, então vou ter um cenário de acidose metabólica e o cálcio não vai ter alteração, já vou estar quelando esse cálcio. E aí trouxe alguns artigos, alguns dos grandes trabalhos que corroboram e que indicam o citrato como terapia de escolha. Na anticoagulação, principalmente no cenário de terapia renal substitutiva contínua. Então, esse é um grande trabalho do JAMA de 2020, que solidificou mais ainda já essa recomendação. E existe a recomendação do CADIGO já desde 2022, e na terapia renal substitutiva contínua, o citrato é o sistema de anticoagulação de escolha. Contudo, nas terapias renais substitutivas intermitentes, seja ela estendida ou não existe um consenso sobre qual tipo de anticoagulação é a melhor. E aí, agora, entraremos de fato. Trouxe como um artigo base, existe uma série de trabalhos, mas esse aqui foi até usado também como base para o pessoal lá do Santa Rita, como para embasar o protocolo deles de uso do citrato nas terapias mais intermitentes. Foi um trabalho também do JASM, de 2013, em que eles pegaram vários pacientes de UTI, de maio de 2018 a setembro de 2010, foram 807 sessões de 116 pacientes. A terapia renal substitutiva prescrita para eles era a SLED, então eles tinham indicação para esse tipo de terapia. E o sistema de anticoagulação optado por eles foi com citrato, e para isso eles usavam um dialisato com cálcio. Então aqui surge a primeira diferença com relação àquele protocolo do método lá de 1990. E aqui eles iam usar um banho de dialisato com cálcio como uma forma desse próprio banho repor o cálcio, sem ter que precisar da infusão de cálcio na pós-filtro. Qual era a ideia deles? Eles quiseram bolar o grande objetivo do trabalho era bolar um protocolo em que eles pudessem tornar viável o uso do citrato como anticoagulante. Então, eles tentaram minimizar todo tipo de falha, dentre elas a necessidade de você ficar dosando o cálcio durante toda a terapia, e no paciente de agudos aqui, né, que é SLED. Mas até pensando em crônico, limita, já imagina, você tem várias sessões ao longo do dia e tem que ficar fazendo pelo menos 2 dosagens de cálcio. Até sair esse cálcio, já acabou a sessão. Então, enfim, eles tentaram fazer um protocolo que tornasse isso mais viável. Então, para isso, eles usaram o citrato. Não o citrato que é utilizado nas bolsas da terapia renal contínua. Eles usaram a mesma bolsa de citrato que é utilizada para realização de aférese sanguínea, que é mais barata, mais acessível. Usaram, por ser uma SLED, então fluxo de sangue de 200, dialisado 300. E aí, eles usaram essa fórmula aqui para tentar, por ela, a depender do fluxo de sangue, chegar na concentração de citrato, que são os níveis preconizados como ideais para anticoagulação, entre 2 milimol por litro de sangue a 4 milimol por litro de sangue. Então, eles acharam uma relação lá, em que quando pegasse aquela bolsa, que tinha uma concentração de citrato padrão, e aumentava a taxa de infusão dela entre 200, 300 e 400, eu tinha uma equivalência à concentração necessária para atingir os níveis de anticoagulações já bem estabelecidos na diálise contínua, que são de 2 milimol a 4 milimol por litro de sangue. Aqui está uma figurinha esquemática. Então, eu tenho a linha arterial, a infusão do citrato, o sangue passando pelo filtro, a baixos fluxos, e aí entra o dialisado. Uma diferença entre esse modelo e o modelo já lá do método de 1990, uma grande diferença é que os filtros evoluíram muito de lá para cá. Então, esses filtros que estão aqui, eles conseguem depurar até 2/3 do citrato infundido. Então, isso daria mais segurança para o paciente, já que chegaria menos citrato na corrente sanguínea do paciente. Além disso, então, tem o banho de dialisato aqui com banho de cálcio a 2,5. Seria equivalente a 2,5 que a gente usa. Então, de certa forma, estava repondo o cálcio aqui. E aí, o que eles fizeram foi dosar o cálcio iônico já
pré-filtro e pós-filtro para ver como estava chegando no paciente. Além disso, eles avaliaram outras coisas, como risco de sangramento, se os pacientes evoluíram com hipocalcemia, coagulação do sistema, enfim. Eu não vou destrinchar muito o trabalho, mas o que a gente tem de resultado, então, resumindo, é uma metodologia simples, do jeito que eles montaram, segura e eficaz. A incidência de sangramento foi a menor que teve, já que é uma anticoagulação regional. E o risco de hipocalcemia, que é o grande medo das pessoas que prescrever usar o citrato como anticoagulante, é muito baixo, principalmente nesse método. Você já tem uma reposição de cálcio de 2,5 e grande parte desse citrato é depurado. Os pacientes que acabaram evoluindo com hipocalcemia nesse trabalho eram os pacientes que já tinham hipocalcemia prévia. Então, na verdade, não houve um aumento na incidência com a terapia. E o controle metabólico volêmico foi muito bem avançado. A equivalência de KTV e, enfim, consigo retirar o prescrita foi alcançada. Os pacientes que tiveram coagulação do sistema, aí quando você vai olhar a subanálise lá, eram pacientes que tinham alguma já disfunção de catéter. Então, basicamente, para você garantir uma anticoagulação regional eficiente, você precisa ter um bom catéter, garantindo o fluxo adequado. As limitações desse trabalho é que faltou um grupo controle, então foi só no grande centro. E aí no finalzinho do trabalho, ele trouxe uma breve revisão de trabalhos prévios, em que todos eles você consegue observar uma baixa taxa de coagulação do sistema, uma baixíssima incidência de complicações hemorrágicas, e a grande maioria deles, aí assim, a depender do como, por exemplo, estudo e tal, qual metodologia usar, porque acabei não falando antes, mas existem vários protocolos que usam o citrato como anticoagulação regional. Alguns deles lançaram mão de reposição de cálcio ou não. Nesse artigo aqui, nesse trabalho, eles fizeram repor cálcio em pouquíssimos pacientes. E foram mais esses pacientes que acabaram cursando com hipocalcemia, mas a grande maioria deles eram pacientes que já vinham com hipocalcemia. Então, em conclusão, a gente não tem uma recomendação formal ainda pelos grandes trabalhos, enfim, mas o uso do citrato na terapia renal intermitente, e aí nesse trabalho que foi analisado era a terapia estendida, ela se mostrou fácil e bastante viável e segura. Aí eu tentei trazer algo mais atualizado. Não, de verdade, eu estava... Então, fui procurar algum artigo recente e achei um artigo que, quando eu fui ver na segunda-feira, tinha 10 horas de publicação. Nossa! Na China. Altamente. Ó, dia 21 de novembro. Gasolina da semana passada. Que legal. Eles me contaram que iam lançar esse artigo. Mas, enfim, é um artigo em que eles usaram aí um protocolo um pouco diferente do que foi usado lá nesse outro trabalho que eu falei, mas foi um trabalho em que eles analisaram o uso da anticoagulação regional do citrato nas diálises intermitentes sem ser SVED, diálise de 4 horas. Então, eles pegaram pacientes, e aí foi um estudo muito cêntrico, realizado em setembro de 2019 e maio de 2021, e aí usaram o citrato 4%, e aí o protocolo deles, o que diferencia é que eles eles faziam anticoagulação regional durante as 3 primeiras horas de terapia. E aí, a última hora era sem anticoagulação com citrato e só com lavagens. Não usava nenhum outro tipo de anticoagulante. Hoje, por meios ilícitos, eu consegui acesso ao artigo. E aí eu vi que o que eles fizeram, na verdade, é que eles usavam altas doses de citrato, porque os trabalhos que eles se basearam para poder fazer esse estudo, eles pegaram trabalhos em que eram bastante críticos ao uso do citrato. E a principal crítica desses trabalhos era o uso era a coagulação do sistema. Então, eles quiseram melhorar isso, colocando uma dose maior de citrato, e aí, com medo do paciente acabar evoluindo com hipocalcemia ou intoxicação por citrato, eles deixaram a última hora como uma forma de segurança. Depois, talvez precise ler melhor esse aqui para entender os detalhes. Mais ou menos isso.
E aí, enfim, quais foram os resultados que eles teve? Eles pegaram 159 pacientes, 208 sessões, e o que eles acharam foi que os eventos de coagulação foram significativamente menores nos pacientes, e aqui eles compararam com o uso de lavagem, foi outro tipo de anticoagulação. Então, a incidência de coagulação foi muito menor, a patência do circuito também foi maior, e não houve alteração na eficiência da diálise. O KTV se manteve igual, e as UFs prescritas não tiveram interferência. E aí tá. E aí eu quero trazer a experiência do Santa Rita, que na verdade é muito recente. Eles começaram esse mês, então a gente não tem muitos dados ainda. Mas qual o protocolo deles? Eles primeiro avaliariam as indicações, então pacientes em terapia intermitente, com duração de 4 a 6 horas, e que teria algum tipo de contraindicação de heparina, nada além do que a gente já não conhece da diálise comum. E o protocolo deles seria, então, a duração da diálise teria que ter entre 4 e 6 horas, o fluxo de sangue seria de acordo com a prescrição médica, então, lá a experiência deles está sendo com pacientes crônicos, não está sendo utilizado no cenário de agudos. Então, pacientes com fluxo de sangue de 300, 350 até 450. O fluxo de dialisado é aquele adapt flow, com os agudos, mas que não é utilizado, é de 1.2. O fluxo de dialisado é 1.2 vezes o fluxo de sangue e no crônico 1.5. O citrato usado é o citrato a 4%. E aí, a taxa de infusão de citrato é o fluxo de sangue vezes 1.32. Esse 1.32 saiu daquela fórmula. Eu mostrei de onde eles acharam aquela relação de 300 ml está para 3 ml litro, enfim. Então, eles revirando aquela fórmula de chegar a esse 1.32. O banho de cálcio é 2,5. Tinha que ser a 2,5. E o sódio, eles tendem a usar o sódio mais baixo, 136, já que com a infusão de citrato tem também um aporte de sódio. Aí o perfil de sódio e o F é o nefrologista que indica. Só um adendo, nesse protocolo inicialmente eles tiveram uma certa dificuldade com a infusão de citrato bem no começo, como é na maioria dos protocolos. E aí eles conseguiram resolver isso colocando a infusão de citrato onde é a infusão de heparina, um pouco mais distal no circuito. Então, ao invés de infundir citrato bem no começo do circuito, bem no começo da linha venosa, ela está um pouco mais distal. Por quê? Pacientes com fluxo de sangue 350 a 450, acabava que o fluxo da bomba, que gira em torno de 400, 300, já que enfim, multiplicado por 1.32, tinha como se fosse interferência. Era um fluxo alto brigando contra o fluxo alto. Quando eles colocaram isso mais proximal do filtro, resolveram esse problema. E aí, então, como que faz? Liga o citrato pré-bomba. Caso haja qualquer intercorrência durante a diálise e tem que interromper o fluxo de sangue, desliga a bomba na mesma hora. Essa infusão é externa, é uma bomba de infusão contínua, com a bolsa de citrato lá. Então, isso é um fator a ser considerado, já que você tem um aumento do custo. Você precisa de um equipo para bomba, além do citrato. Mas, enfim. E aí, aquela questão que eu falei que já tinha sido observada nos outros trabalhos. Se o fluxo sanguíneo estiver inadequado, tiver algum indício de disfunção de acesso, é contraindicado o uso de citrato, porque você vai acabar tendo uma desproporção, vai infundir mais citrato do que deve, e vai ter todas aquelas consequências que eu já falei. E o banho de diálise sempre com esse cálcio de 2,5. O protocolo seria, no contexto de agudo, você acabar coletando o exame do paciente pré-diálise. Nos pacientes crônicos, que foi o que foi feito até agora, eles pegam cálcio mensal, a dosagem mensal do paciente, e dosam cálcio único pós-terapia para ver a incidência da principal complicação, ou a mais temida complicação, que é a hipocalcemia. Eu acabei não falando antes, mas a hipocalcemia, na verdade, ela só é prejudicial, mais deletéria, vamos dizer assim, como se considerar um risco iminente do paciente, principalmente em termos de sangramento, quando o cálcio único está menor que 0,8. Geralmente, os protocolos, eles toleram, no máximo, um cálcio tipo de 1,09, por exemplo, acho que se não me engano, da Fresenius é 1,1, o limite inferior tolerado. Então, e outra coisa, tipo assim,
as dosagens são feitas frequentemente. Então, a chance de erro é muito baixa. A não ser que haja... A chance de erro é maior, na verdade, havendo uma falha humana do que, de fato, do sistema. Você viu alguma anticoagulação do citrato no HDI? E aí? Nenhuma delas teve acompanhação. Aí, dando... Mas o paciente agora... Roberto, quer falar alguma coisa? Tem o doutor Roberto, que é o responsável pelo serviço de relação. Não, acho que é isso que o Thiago falou, né? Os trabalhos mostram muita segurança para a gente usar, o risco de hipocalcemia é muito baixo. Então a gente já tinha tentado usar isso no meio da pandemia, mas na época a gente teve uns problemas operacionais, aí veio a segunda onda da Covid, a gente acabou deixando isso de lado, e agora a gente voltou a usar e começou a usar lá nos crônicos, porque é um ambiente mais controlado para a gente treinar a equipe, né, até aprender a lidar com esse protocolo novo, para depois talvez expandir para os agudos, né. Mas uma coisa que limita muito é o custo, né, o custo do citrato é muito alto ainda, e a gente tem selecionado bem os pacientes, então geralmente são, até agora, né, são pacientes com contraindicação heparina, e que mesmo usando lavagem tem coagulado o sistema, ou perdido o sistema, e a gente acaba usando o citrato, né, por conta dessa dificuldade aí do custo. Mas a intenção depois é expandir para as diálises estendidas, né, e começar a fazer também nos pacientes agudos, né, que eu acho que são talvez os que vão se beneficiar mais, né, pelo risco de sangramento, né, e tudo. Conta, mas está gastando uma bolsa, mais ou menos? Então, a gente gasta uma bolsa, existe bolsa de 2 litros e de 3 litros, né? Acaba que a nossa padronizada é de 3 litros, mas a gente gasta em torno de 1,6 litro, né? Numa diálise curta, né? De 4 horas, que geralmente são 450 ml de citrato por hora. Mas a gente tem usado a bolsa de 3 litros e a diferença de valor delas não compensou a gente padronizar 2 bolsas ainda, né? A nossa esperança é que a Fresenius está para lançar a bolsa deles, e aí na hora que eles lançam, elas acabam vindo como medicamento, e aí o custo acaba reduzindo muito, e aí talvez fique mais viável para usar para todos os pacientes quando tiver indicação, né? Vai vir a 4% mesmo? A 4% a deles. Porque o protocolo da máquina deles de diálise contínua é com citrato a 4%, não é o ACD. O ACD é 2,2%, né? Quase metade. Obrigada por compartilhar a experiência com a gente, né? A gente tem uma UTI, assim, cirúrgica, né? Metade da UTI praticamente é cirúrgica, a gente tem muito problema com coagulação de sistema, principalmente nas estendidas. Então, a gente está tentando já, desde quando o Roberto começou a pensar em colocar o protocolo lá para eles, né? Ele também ajudou a gente fez uma proposta que está no SEI, só que a gente tem que calcular a quantidade para compra, né? Está até viabilizado. O problema é que a gente está com um viés que a gente estava com uma UTI com o dobro de pacientes no ano passado, esse ano diminuiu pela metade, assim como caiu o número de diárias. Consequentemente, vai cair o número da necessidade, né? Que eu vou ter que recalcular tudo de novo. A gente está esperando finalizar assim, os controles de enfermagem desse ano, para a gente fazer um cálculo basal para não comprar em demasia, assim, né? Não sobrar, estragar o citrato, né? Que a validade dele também é menor. Mas obrigada, Roberto. Não, de nada, um abraço. Abraço. Valeu. Tchau. Vai lá, Juliana. Acho que